Eu tenho que confessar que eu fiquei enojado com o ataque baixo do Edir Macedo ao Lula. Falou, não, mas o Lula nunca deu nada a mim, nem a Universal, nem a Record. O que ele queria que o Lula desse a ele? E o pior foi ele cobrar uma oração que ele fez ao Lula. Não, na época que o Lula estava doente, eu coloquei minhas mãos ao redor do pescoço dele e o Lula se curou. O que é ele agora? Ele tá cobrando oração? Ele é um agiota da oração? Se foi uma graça, o próprio nome diz de graça, não tem que cobrar absolutamente nada. Qual é a do Edir Macedo? Ele tá em disputa com o Silas Malafaia para ver quem é mais bolsonarista? Ou ele tá com saudade da época do Bolsonaro, quando o governo dava publicidade a rodo pra Record e comprava aquela novela 10 Mandamentos que tinha uma audiência baixa? Qual é a do Edir Macedo com o Lula? Ele tá querendo os cargos? Ele tá chantageando o Lula? Coloque nos comentários o que você achou dessa postura do Edir Macedo. Você ficou enojado? Ele tá querendo cobrar oração agora? Deixe seu like se você repudia o que o Edir Macedo fez ao Lula e, claro, se inscreva no canal. Todo esse protesto do Edir Macedo, essas críticas vieram em uma rede social. Ele gravou um vídeo começando a falar, eu nunca pedi nada ao Lula, nem a Record, o Lula nunca me deu nada. Foi na verdade falando, o Lula nunca me deu nada, nem a mim, nem a Record, nem a Universal. Ué, o que o Lula deveria dar a Edir Macedo? Tinha que dar absolutamente nada. O Lula não tem que dar nada a igreja nenhuma. O Lula tem que fazer um governo que respeite todos a todos e que possa fazer com que a população tenha o seu desenvolvimento social, educacional e de bem-estar. Tem que privilegiar aqui ou acolá. Qual é a do Edir Macedo? E aí a gente pode até olhar para um lado e falar assim, não, mas ele estava se autodefendendo. Não foi uma autodefesa. Porque fala, o Lula nunca me deu nada. E poderia falar assim, não, sou isento. Mas não é isso que ele estava fazendo ali. O Edir Macedo, no vídeo divulgado nas redes sociais, ele estava fazendo uma cobrança. Ele estava querendo favores do Lula para poder integrar a base do governo. Porque o Edir Macedo, como dono da Universal, a Universal é a dona do Republicanos e o Lula está querendo fazer a base dele. Esse é o objetivo do Edir Macedo, entrar na base do governo. Mas o pior de tudo e o que me causou mais indignação foi quando ele falou o seguinte, eu não devo nada ao Lula, mas o Lula me deve. Aí, não, ele escolheu a mim não, mas a Deus. Ato falho, deveria ter interrompido o vídeo e gravado de novo. Porque você lembra bem daquela época que o Lula teve a doença na garganta, viu o problema na garganta. E aí o que aconteceu? O Lula, segundo Edir Macedo, o Lula foi até o Edir Macedo, eles tiveram encontro a portas fechadas e ele, Edir Macedo, colocou as mãos ao redor do pescoço de Lula. E com uma intervenção divina, ele curou. Aí ele falou, não, Lula, tudo bem, fez os outros tratamentos, foi até o Einstein, tudo bem. Como se ele, Edir Macedo, fosse o responsável pela cura do Lula. Petulância, petulância. Primeiro o quê? Vamos ter aqui a petulância, já que ele é petulante, vamos explicar aqui como funcionam as coisas para Edir Macedo. Não adianta você encostar na pessoa se a pessoa que está recebendo a graça não acreditar naquilo. A fé não é daquele que passa, a fé está naquele que recebe. Eu tenho que acreditar naquela intercessão que está sendo feita para mim. Se eu não acreditar, não tem graça alguma. E outra, se é graça, graça vem de graça. Deus dá às pessoas de graça, não tem que cobrar, como você está insinuando. Não tem que cobrar. Isso não é venda de fé. Não é venda de fé. Se é de graça, se é uma graça, então é de graça. Agora fica com essa história, agora é agiota de oração? Eu faço aqui minha oração, depois eu vou cobrar um favor? Vou cobrar aí uma publicidade para Record? Faça meu favor, isso foi nojento o que foi feito. Execrável. Execrável. Mas eu acredito que o Edir Macedo ele tá na verdade com saudade do Bolsonaro. Porque na época do Bolsonaro, se vocês lembrarem, lá de 2021, rolou a demissão do Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras. Eu não sei se você tá lembrado, se você não tiver lembrado eu vou refrescar a sua memória. Até fiz vídeo na época, link aqui no card. O Bolsonaro demitiu o Roberto Castelo Branco porque o preço da gasolina e do diesel estava muito alto. Estavam altos. Só que correu um burburinho, na verdade, que o Bolsonaro demitiu o Roberto Castelo Branco porque ele não quis liberar 100 milhões em publicidade da Petrobras, de propaganda na verdade, de propaganda porque são coisas diferentes, de propaganda da Petrobras para a Record e para o SBT. O Record do Edir Macedo e o SBT do Silvio Santos. Por isso que o Roberto Castelo Branco foi demitido. E no mesmo ano, em 2021, a EBC, a TV Brasil, que é uma estatal, é uma TV pública, comprou os direitos de transmissão a custos milionários da novela da Record, Os 10 Mandamentos, para transmitir aquela porcaria de baixa qualidade
na audiência estatal, para obter audiência estatal na TV estatal. Por que estava querendo cobrar? Possivelmente estava querendo o apoio da Igreja Universal. Ou o apoio da Record. Porque a gente sabe que a Record e o SBT apoiavam demais o Bolsonaro. Então eu acredito que o Edir Macedo estava com saudade dessas épocas das mamatas publicitárias. Porque a Record não dá nada de audiência e ficou com um naco da fatia de propaganda do governo muito maior, da verba de propaganda muito maior que o da Globo. O equivalente que o da Globo. O que é uma grande piada. Eu vejo que possivelmente é isso. Mas também o nosso Edir Macedo, ele tá querendo cobrar o apoio dele para entrar no governo. Mas qual é a questão, na sua opinião? Você vai colocar nos comentários. É saudade do Bolsonaro? Ele tá querendo favores para integrar a base do governo? Ou é algum lance com Michele? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. O Lula, você sabe, tá fazendo a sua frente ampla, ele tá tentando ainda montar a sua base dentro do Congresso. Já tá avançado, já fiz vídeo comentando, link aqui no card, mas o Lula foi vitorioso prometendo uma frente ampla, prometendo que várias figuras iriam governar, não seria um governo só de um partido. E ele quer trazer os republicanos para a base do governo, claro. Mas mesmo com tantos acenos que estão sendo feitos aos republicanos, tá indo um jogo difícil, um jogo duro. E o Edir Macedo, ele tem a sua ascendência sobre os republicanos e a sua influência. Então o que eu vejo é que ele está fazendo um pedido descarado para poder apoiar o republicano, para poder apoiar o Lula. E não é um pedido do partido, não, é um pedido para a estatal, para a televisão dele, para a Record, benefícios para a igreja dele. Não vá, aí já é demais. Aí já é demais. Ou é uma disputa com o Silas Malafaia? Ah, mas os dois são diferentes e houve um atrito, inclusive. Porque no final de 2022, lembra daquele pedido do Valdemar Costa Neto junto ao TSE para a recontagem de votos? O que o Alexandre de Moraes fez? Bloqueio das contas de todos os partidos da coligação do Bolsonaro, PL, PP e o Republicanos, que é o partido de Edir Macedo. Naquela época, os integrantes do Republicanos estavam já descontentes com a forma como o Silas Malafaia estava incentivando e incitando o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto a tomarem essas medidas. Isso acabou resultando em punições para todos os partidos e também para os republicanos. Então já havia, desde aquela época, um forte atrito, uma forte disputa da ala da Universal, da ala política da Universal, com o Silas Malafaia, porque eles foram prejudicados. E deve ter uma disputa entre eles, com toda a certeza. E agora acontece uma situação também envolvendo o Silas Malafaia, porque o Malafaia tem defendido a família Bolsonaro com unhas e dentes nesse caso das joias, inclusive levantando hipóteses falsas a respeito desse assunto, que eu já desmenti todas as falas do Silas Malafaia a respeito desse assunto, link aqui no card. Só que enquanto o Malafaia coloca a cara a tapa e fala abertamente sobre defender o Bolsonaro, as demais lideranças ficam em silêncio. Porque eles não querem se colocar no fogo pelo Bolsonaro. Porque no início eles até desconfiavam que o Bolsonaro ele poderia ser inocente dessa história, mas com o passar do tempo e todas as contradições apontadas pelo próprio Bolsonaro no discurso dele, e aí piorou ainda mais com o depoimento do Bento Albuquerque, link aqui no card, porque o Bento Albuquerque desmentiu a versão do Bolsonaro. Ah, era um presente personalíssimo segundo a defesa do Bolsonaro, e o Bento Albuquerque falou, não, a gente sempre soube que era um presente do Estado. Então acabou com a defesa do Bolsonaro. E aí as lideranças religiosas ficaram ainda mais distantes do Bolsonaro porque sabem que ele está possivelmente encrencado nesse assunto. Então eu vejo que pode estar rolando aí algum problema nesse meio aí entre Silas Malafaia, Edir Macedo, por isso que o Macedo quer cobrar mais apoio ao Lula. Ou ele também está querendo se posicionar já como oposição visando Michele. Porque as lideranças religiosas estão preocupadas com o impacto que todo esse episódio das joias pode ter com Michele. Porque ela é a grande esperança dessas lideranças. É Michele que é a grande representante do movimento religioso no momento. Não é Bolsonaro. Porque Michele é aquela que tem as melhores condições para fazer essa amálgama entre um discurso político e um discurso religioso, que foi o que se tornou o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento à parte do movimento religioso. É uma outra religião. Que também pega elementos do neopentecostais e se mistura com o político. Bolsonaro não consegue falar essa linguagem, Michele fala. Então ela é a grande esperança. Ela é a menina dos olhos do Valdemar Costa Neto e de todo esse público, principalmente do Silas Malafaia. É claro que os republicanos, por fazer parte do Centrão, vai acabar sendo base de todos os governos. Pode ser de Lula, porque foi do Lula. Lula apoiou o Crivella, para com isso. O Crivella fez base do governo Dilma. Então assim,
Com o Bolsonaro, eles têm mais espaço, fica melhor. Com o Lula tem menos espaço, então vão apoiar, na verdade, não o Bolsonaro, mas vão apoiar a Michelle. Eu vejo que tá tendo alguma disputa entre os dois. Pelo menos essa aí é a minha visão. E a sua? Qual é a do Edir Macedo?